Hoje eu vou lhe ensinar uma técnica avançada que é uma das mais simples de ser executada, mas que fará você obter muita hipertrofia sacroplasmática. Eu entendo que pode ser frustrante treinar bastante e chega uma hora que você estagna e não vê resultados. Mas essa técnica que eu vou apresentar para você hoje fará toda a diferença no seu treino, será um divisor de águas. E se você incluir ela, os seus ganhos vão disparar. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dan Torres, especialista em hipertrofia biomecânica e cinesiologia. E ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistarem seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. Série Técnicas Avançadas de Treino ou Métodos Intensificadores de Treino. Técnica pré-exaustão. Essa série de técnicas avançadas de treino é a série número 1 no Brasil que tem mais técnicas avançadas. Vão ser um total de mais de 32, tá? E esse vídeo já é cerca de a 17ª, 18ª técnica. E vocês vão conferir todos os detalhes. Essa série tem detalhes incríveis para alta performance e para você obter o máximo de hipertrofia possível. Muito bem, quem criou a técnica? Sugere que foi Arthur Jones, um fisiculturista muito famoso, né? Nas décadas de 50, 60, 70. E essa técnica ela foi criada na década de 60. O Arthur Jones também foi o criador do HIIT, que é High Intensity Interval Training, ou seja, treino intenso de alta intensidade intervalado. Objetivo da técnica: maior ativação muscular do músculo-alvo, ou seja, maior recrutamento de unidades motoras. E essa técnica tem como objetivo hipertrofia muscular. E como é a técnica de pré-exaustão? Primeiramente, você executa um exercício monoarticular e logo na sequência, sem descanso, você executa um exercício multiarticular. E o que seria mono e multiarticular? Monoarticular, dando exemplo aqui do rosca direta, é quando você trabalha apenas uma articulação, nesse caso, a articulação do cotovelo. Já um exercício multiarticular é quando você trabalha mais de uma articulação. Então, vou dar agora como exemplo o exercício supino reto com halteres ou com a barra. Aqui eu estou trabalhando a articulação do deltoide e a articulação do cotovelo. Essa regra de você executar primeiramente um exercício monoarticular e na sequência um multiarticular, ela não deve ser quebrada, ela deve ser mantida. Tem que obrigatoriamente ser desse modo. E o intervalo mínimo entre um exercício e outro é na média de 5 segundos. Só que pode chegar até 10 ou 15 segundos, pois dependendo dos exercícios que você escolher, né? Se você tiver que andar na academia um pouquinho, se deslocar, enfim, esse descanso pode chegar até 15 segundos. Mas, pessoal, uma dica: não ultrapassar esse tempo de 15 segundos, senão aí começa a descaracterizar a técnica de pré-exaustão. Ah, e mais uma coisa muito importante com relação à técnica. Os dois exercícios que você escolher tem que trabalhar o mesmo grupamento muscular. Então eu vou dar um exemplo. Suponhamos que o primeiro exercício seja cadeira extensora, trabalha quadríceps de forma isolada. E aí você vai fazer, por exemplo, um leg press, que também trabalha quadríceps. Só que a diferença é que todo exercício multiarticular acaba trabalhando outros músculos, que são conhecidos como músculos sinergistas, que participam do movimento. Então, nesse caso, no segundo exercício, além da ativação do quadríceps, você também vai estar trabalhando glúteo máximo, glúteo mínimo e médio e também adutores de coxa. Muitas pessoas confundem essa técnica com a técnica bisete, mas tem algumas diferenças, tá? Então vamos lá. Na técnica bisete, você também trabalha o mesmo grupamento muscular no segundo exercício. Só que na técnica bisete, você jamais pode fazer o primeiro exercício monoarticular e o segundo multi, porque aí você vai estar fazendo a técnica de pré-exaustão. Na técnica bisete, você pode estar fazendo um exercício mono e o outro mono. Então, por exemplo, você faz um rosca direta com halteres, na sequência você faz um rosca Scott, seja na máquina ou com halteres ou com barra. E aí eu fiz dois exercícios mono. Ou você também pode estar fazendo dois exercícios multiarticulares. Então vamos supor, eu faço pulei frente, né, para dorsal, e na sequência eu faço um remar da máquina fechada também para dorsal. E a última possibilidade de você executar a técnica bisete é você primeiramente fazer um exercício multiarticular e depois um monoarticular. Então, por exemplo, você faz o pulei frente, que é um exercício multiarticular, ou seja, você faz trabalha a articulação do cotovelo e ombro, né, que é um exercício que trabalha a musculatura dorsal principalmente. Na sequência, você vai fazer o monoarticular. E aí eu vou dar como exemplo o pull down, né? Seja com a corda ou com a barra. Que aí você só trabalha a articulação do deltoide.
Então não confunda a técnica bisset com a técnica de pré-exaustão. Para demonstrar para vocês a técnica de pré-exaustão, eu escolhi os exercícios cadeira extensora e agachamento hack. Cadeira extensora é um exercício isolado para quadríceps, tá? Na sequência, eu vou fazer o agachamento hack, que além de quadríceps, também trabalha o glúteo máximo e adutor de coxa. Depois eu vou estar explicando para vocês por que eu não escolhi o leg press como segundo exercício, né? Ou seja, multiarticular, ao invés do agachamento hack. A ideia dessa pré-exaustão que eu vou mostrar para vocês é a seguinte: quando eu for fazer o agachamento hack, eu vou ativar ainda mais o quadríceps devido a ele já estar fadigado pela cadeira extensora. E com isso, eu irei obter melhores resultados de hipertrofia. Uma informação importante: quando eu fizer a primeira série desse exercício aqui, que vai ser a cadeira extensora, e na sequência fazer o multiarticular, que vai ser o agachamento hack, na verdade conta como apenas uma série. Então, por exemplo, suponhamos que eu vou fazer 3 séries desse exercício e 3 séries do agachamento hack. Na verdade, não fiz 6 séries, eu fiz 3 séries de treino. Porque como a técnica de pré-exaustão é um exercício e na sequência outro com descanso mínimo, então conta como apenas uma série. E mais 2 detalhes importantes. Com relação ao número de séries, você vai fazer o mesmo número de séries que está no seu treino. Suponhamos que os exercícios que você tem que fazer é na média de 10 repetições. Aqui vai ser a mesma coisa. A diferença é que aqui, independente se saia 10, um pouco menos ou um pouco mais, você vai ter que fazer até a falha, tá? No segundo exercício, a mesma coisa. Agora, o que pode acontecer é que no segundo exercício, devido a você estar com muita fadiga do músculo músculo-alvo que você escolheu, talvez você calcule uma carga ali para fazer 10 repetições no segundo e de repente saia só 8 ou 7. Por isso que quando você fizer essa técnica na segunda, terceira vez, é mais fácil de você conseguir calcular essas variáveis. E a última coisa importante é a seguinte: sempre que você for fazer o segundo exercício multiarticular, você tem que colocar uma carga menor do que você geralmente faz. Porque como você já vai sair pré-exaurido do primeiro exercício monoarticular, então você jamais vai conseguir fazer com uma carga que você faria se você tivesse um descanso de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 segundos. Ou melhor, 2 minutos. Então suponhamos que o segundo exercício você geralmente faça com 40 quilos. Nesse caso, com a pré-exaustão, você vai ter que fazer na média de 30 quilos, de repente até um pouquinho menos, 25 quilos. Muito bem, pessoal, eu já vou mostrar a técnica para vocês, mas antes deixa eu perguntar, está gostando desse vídeo? Está lhe ajudando em algo? Então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no canal, para você ter conteúdos como este aqui, que possam lhe ajudar a obter a sua melhor versão, chegar no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e, obviamente, prevenir lesões. Muito bem, pessoal, vou mostrar agora para vocês a técnica de pré-exaustão. Então vou fazer agora a cadeira extensora até a falha. Acredito que pela carga que eu coloquei, vou fazer cerca de 10, 12 repetições. Imediatamente eu saio desse aparelho, vou para o agachamento hack que está logo mais ali à frente. E lá eu vou fazer também até a falha. Calculei uma carga, né, mais ou menos também para 10, 12 repetições. Mas é impossível calcular o número exato, até mesmo porque eu já vou chegar fadigado, né, bastante fadigado, no exercício agachamento hack. Então, valendo lembrar, né, relembrar, vou fadigar a musculatura do quadríceps, de forma isolada, já que esse é o cadeira extensora. Na sequência, eu vou continuar fadigando o quadríceps, só que agora, como vai ser um exercício multiarticular, eu vou também usar bastante glúteo e bastante adutor de coxa. Muito bem, então vamos lá. Estou chegando na falha. 15 repetições, acabou até saindo um pouquinho mais. Vamos lá. Na sequência, com descanso mínimo, agora agachamento hack.
Já bem fadigado. Quase falha. Sai 8 repetições. Coloquei uma carga bem menor do que eu faria, né? Cerca de 30% a menos. Já cheguei com o quadríceps fadigando, muito fadigado, né? E eu consigo perceber que eu ativei bastante o glúteo e o adutor de coxa para conseguir executar, né? Completar os movimentos. Muito bem, pessoal, voltando aqui, realmente é bastante desgastante, né? Tô ainda recuperando o fôlego, não recuperei 100%, pois como são 2 exercícios na sequência e o segundo é multiarticular, ainda mais membros inferiores, né? Que realmente a fadiga é bem grande. Então é normal você ficar com um pouquinho sem fôlego, né? Principalmente se você não tiver uma boa condição cardiorrespiratória. No primeiro exercício eu acabei fazendo até bem mais que 10, 12, porque eu havia descansado bastante, né? Então eu tinha recuperado 100%, e aí, quando é assim, você acaba conseguindo fazer mais repetições. Com relação à indicação de séries que eu vou falar para vocês, eu indico vocês fazerem 2 ou 3 séries de cada exercício. Então, vamos supor, faz 2 séries de um exercício mono e depois 2 do multi, né? Vice-versa. Ou 3 do mono, 3 do multi. Porque como é bastante intenso, é bastante desgastante, não há necessidade de você fazer, por exemplo, 4 séries de um, 4 séries de outro, tá? Até mesmo porque se você fizer 3 séries do mono e 3 séries de um multi, já equivaleria a 4 ou até 5 séries de um exercício tradicional, né? Igual se você tivesse feito um exercício de 4, 5 séries e outro de 4, 5 séries. Bom, pessoal, fiquem até o final do vídeo, pois vocês ainda irão ver a dica do Dan, ou melhor, dicas do Dan. Porque nesse vídeo serão 2 dicas sensacionais que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Ah, e se vocês não sabem fazer nenhum desses 2 exercícios que eu demonstrei aqui hoje para vocês, eu indico a série Execução Perfeita, que é a série número 1 do Brasil, que tem mais vídeos de execução perfeita, já são um total aí mais de 140, e também a série que tem mais detalhes de execução, dicas de alta performance, dicas para você obter o máximo de hipertrofia e também dicas para você reduzir o risco de lesão. Dá para vocês aplicarem a técnica em todos os músculos alvos, só que tem alguns que eu não acho muito interessantes. Eu vou falar quais são e o porquê. Então, por exemplo, gastrocnêmio sóleo. Não tem por que você usar a técnica para exaustão, né? Então, por exemplo, você faz um exercício monoarticular para gastrocnêmio sóleo e aí depois você vai fazer, por exemplo, um agachamento livre, um leg press, etc., que é multiarticular. Quando você vai fazer um exercício multiarticular, você acaba não ativando muito, né, gastrocnêmios nem sóleo. Então, eu não vejo muito sentido em você utilizar esses músculos como pré-exaustão. Mesma coisa é o músculo tibial, que é exatamente na parte oposta da onde ficam os gastrocnêmios e sóleo. Então, não tem porquê, né, você pré-fadigar, né, levar à exaustão esse músculo tibial para depois estar fazendo um outro exercício multiarticular e estar fadigando. Deltoide medial eu também não recomendo, pois os exercícios que você vai fazer multiarticulares, a maioria nem trabalha deltoide medial. E alguns trabalham mais pouco, então vamos supor, quando você vai fazer exercício de supino, acaba trabalhando um pouquinho de deltoide medial. Mas não vejo muita lógica, não acho muito interessante você pré-fadigá-los. E os outros 2 músculos que eu também não recomendo, esses principalmente, é abdômen e lombar. Pelo mesmo motivo de a maioria dos exercícios você não usar tanto o abdômen e lombar, né? E mesmo alguns que você usa, por exemplo, você vai fazer stiff, levantamento terra, acaba usando bastante lombar. Mas se você fadigar tanto o abdômen como a lombar, seja no começo do treino ou no meio do treino, o seu treino do dia já acabou. Porque todos os exercícios que você faz, seja sentado e principalmente de pé, você usa muito abdômen ou muito lombar. Então, se você já fadigá-los, você, quando for fazer os próximos exercícios, você vai cair o rendimento, porque afinal de contas, o abdômen lombar faz parte do core, juntamente com o glúteo. Se vocês quiserem focar esses músculos que eu falei para vocês, eu acho melhor vocês usarem outras estratégias. Inclusive, nas dicas do Dan, uma das dicas de hoje, eu vou falar sobre isso, né? Estratégias que vocês podem estar usando para estar focando nesses músculos. E vão ser 4 estratégias, tá? Para focar músculos fracos. E essas estratégias servem para qualquer músculo que você tenha prioridade, independente desses que eu falei agora há pouco. Pessoal, infelizmente eu tenho algumas notícias ruins com relação à técnica de pré-exaustão. E vão ser 3 notícias ruins.
Primeira delas, antigamente acreditava-se que com a técnica de pré-exaustão, quando você fosse fazer o segundo exercício que é o multiarticular, você aumentaria a ativação muscular do músculo-alvo e, consequentemente, recrutaria mais unidades motoras. Mas, segundo vários estudos eletromiográficos, comprovou que isso não ocorre. Quando você vai para o segundo exercício, que é o multiarticular, você acaba recrutando menos unidades motoras do músculo-alvo, consequentemente também menos ativação muscular do músculo-alvo, e você acaba, na verdade, ativando mais músculos sinergistas. Então, conforme eu dei o exemplo agora no exercício, no segundo exercício que foi agachamento REC, nesse caso, ao invés de eu ativar mais o quadríceps, eu acabei ativando mais o músculo glúteo máximo e adutor de coxa. Então, quando você for fazer qualquer exercício com a técnica de pré-exaustão, nesse segundo exercício, que é o multiarticular, você sempre vai acabar ativando mais os músculos sinergistas, ou seja, aqueles que participam do movimento, mas não são os músculos principais. Então, você acaba ativando mesmo o músculo-alvo, seja ele qual for, independente de qual exercício você escolheu como monoarticular para estar fazendo. Segunda notícia ruim. Após você exaurir o músculo-alvo no primeiro exercício, quando você for fazer o segundo, você terá muita dificuldade em executar com perfeição. Por quê? Porque vai reduzir a coordenação motora. Então, quando você vai fazer um exercício e não vai executar com perfeição, ou seja, você vai estar com menos coordenação motora, aumenta-se bastante o risco de lesão. E aí, por isso que eu recomendo a técnica de pré-exaustão somente para avançados, porque avançados já tem muita coordenação motora. Então, mesmo que ele vá para um segundo exercício bastante fadigado, ele ainda vai conseguir manter uma boa coordenação motora. E aí eu vou dar como exemplo uma pré-exaustão de crucifixo máquina, monoarticular, e aí depois você vai para o multiarticular, que é o supino com barra. Quando você for fazer o supino com barra, se você não é aluno avançado, ou seja, não tem muita coordenação motora, equilíbrio, propriocepção corporal, pode ocorrer de você não conseguir executar com perfeição, e nisso você ter uma lesão, ou até pior que isso, você não conseguir completar o movimento, porque você já vem com muita fadiga do primeiro exercício, que é o crucifixo, e aí você pode acabar soltando a barra, né? Fazendo com que a barra barra no seu tórax. Se for o supino declinado, então, pior ainda, a barra vai na sua traqueia. Terceira notícia ruim. Vocês viram que, em vez de no segundo exercício eu fazer o leg press, eu fiz o agachamento REC e eu falei que ia explicar para vocês o porquê. E a explicação é a seguinte: quando você vai fazer 2 exercícios de máquina com a técnica de pré-exaustão, ou seja, seguido, acaba sendo bem complicado. Eu iria fazer o segundo exercício leg press, só que leg press geralmente sempre tem gente usando, né? E se eu fosse deixar o leg press montadinho, mesmo que não tivesse ninguém fazendo, até eu começar a falar no vídeo e começar a fazer execução, quando eu fosse correr pro leg press, era bem provável que já estivesse alguém fazendo. E aí, por isso que eu escolhi o agachamento REC, porque agachamento REC bem menos pessoas fazem. Então, quando você vai fazer pré-exaustão de máquina para máquina, acaba sendo bem complicado. Agora, nesse caso, o que eu indicaria para vocês? Vocês fazerem de exercício livre para livre. Então, vamos supor, você faz ali um crucifixo com halteres. Na sequência, você já emenda um supino reto com halteres. E aí, você não tem esse perigo de se deslocar na academia e, consequentemente, não conseguir fazer outro exercício porque já tem alguém usando. Ou você pode estar fazendo de um exercício livre para a máquina, porque aí você tem mais chances de conseguir executar sem problema nenhum o segundo exercício, ou também invertido, o que é até melhor. Primeiro você faz um de máquina e aí livre sempre vai ter um banco livre sobrando, pelo menos na maioria das vezes. Mas muita calma, pessoal, eu tenho uma boa notícia para vocês com relação à técnica de pré-exaustão. Então assim, com relação ao músculo pré-exaurido, quando você vai fazer o segundo exercício, você irá conseguir aumentar o tempo de subtenção. Ou seja, você vai ficar mais tempo executando o exercício trabalhando no músculo-alvo, pois o tempo de descanso, como eu falei, é muito curto, 5, 10, pouquinhos segundos. Aumentando o tempo de subtenção, você acabará obtendo mais estresse metabólico. E quando você faz um treino com mais estresse metabólico, você também acaba levando resultados para obter mais hipertrofia sacroplasmática. O que seria hipertrofia sacroplasmática? Hipertrofia sacroplasmática é aquela hipertrofia quando você leva mais água no músculo, né? Pois temos a hipertrofia miofibrilar, que são as fibras musculares, que conforme você vai treinando, você vai obtendo maior volume nas fibras musculares, e temos a hipertrofia sacroplasmática, que é exatamente água nas células musculares dos músculos.
E isso é ótimo para você cada vez ficar com mais volume e obter melhor estética corporal. Eu já vou passar para vocês as dicas do Dan, mas antes, caso vocês queiram contratar o meu serviço de mentoria em hipertrofia, aqui na descrição vocês vão encontrar um link, lá terá meu site, e vocês vão ter acesso a todas as informações e eu terei o maior prazer em poder levar você a obter o melhor de si mesmo e, consequentemente, o máximo de hipertrofia e alta performance. Muito bem, dica do Dan número 1, você usar a técnica de pré-exaustão com o objetivo invertido. Ou seja, no primeiro exercício você vai fadigar o músculo-alvo e no segundo exercício, em vez de você fadigar mais o músculo-alvo, ou seja, você ativar mais a musculatura e maior recrutamento das unidades motoras, não, é o oposto. Você vai ativar mais os músculos sinergistas, recrutar mais os músculos sinergistas. Bom, e o porquê disso? Suponhamos que sempre quando eu vá fazer supino reto com halteres, eu acabo fadigando muito o tríceps, acabo acionando mais o tríceps do que devia. E aí, eu nunca consigo fadigar o peitoral, pois eu fadigo o tríceps antes do peitoral. E aí você vai ter menos resultados de hipertrofia com relação ao peitoral. Então, essa estratégia seria o quê? Você faz, por exemplo, o tríceps pulling. Nesse caso, eu já vou estar com o tríceps bem exaurido. Quando eu chegar no supino reto com halteres, ou pode ser com barra ou na máquina, devido à grande fadiga prévia que eu vou estar no tríceps, aí sim, eu vou acabar usando muito mais peitoral. E aí, com isso, como o meu tríceps vai estar fadigado, eu obrigatoriamente vou acabar usando mais peitoral. E aí sim, eu consigo chegar até a falha do músculo-alvo, que é o peitoral e não o tríceps. Dica do Dan número 2, focar músculos fracos. Então lembre que eu havia dito que algumas musculaturas, inclusive outras também, existem outras estratégias, e eu falei para vocês que eu ia passar 4 para vocês focarem em músculos fracos. Muito bem. Qual vai ser as estratégias? Primeira estratégia, suponhamos que o seu músculo fraco seja dorsal. Em vez de você fazer dorsal na terça, na quarta, você já começa na segunda-feira, que geralmente é o primeiro dia de treino das pessoas, a fazer dorsal. Então você já começa o primeiro dia que você vai estar com mais energia, afinal de contas, provavelmente você não treinou no domingo ou até mesmo sábado e domingo. Então você vai chegar com energia total na segunda e aí você vai trabalhar o seu músculo fraco dorsal. Segunda estratégia, você vai utilizar exercício dorsal como primeiro do seu treino. Não fazer, por exemplo, bíceps ou algum outro exercício que você faria, tá? Então já começa com o músculo-alvo o seu treino. Terceira estratégia, você aumentar o volume de treino. Então, em vez de você fazer só um dia na semana dorsal, você vai fazer segunda e quinta ou segunda e sexta. E aí, como que você vai utilizar essa estratégia? Na segunda-feira, você vai fazer o seu treino normal de dorsal. Vamos supor que seja 5 exercícios de 4 séries. Quando for na quinta ou na sexta, você vai fazer mais 2 exercícios de 4 séries. E com isso, você vai estar aumentando o volume de treino e, consequentemente, você terá melhores resultados de hipertrofia. Quarta estratégia, você usar outras técnicas avançadas, além da técnica de pré-exaustão, para estar focando no seu músculo-alvo. E existe já um total de mais de 32 técnicas avançadas. Inclusive, né, com essa série de técnicas avançadas, esse vídeo eu acredito que já seja a 17ª, 18ª técnica que eu tenho aqui no YouTube. Mas, conforme eu falei, vão ser um total de mais de 32. Então, aproveite e explore essas técnicas avançadas. Lembra sempre de procurar Dunk Champions mais o tema. Então, por exemplo, Dunk Champions Rest Pause, que é uma técnica avançada maravilhosa. Dunk Champions Drop Set e assim por diante. Uma coisa importante, se você treina com baixa frequência, volume, intensidade e densidade, não tem por que você usar essa técnica avançada em nenhuma outra. Primeiro você deve ajustar essas variáveis para aí sim, depois você está utilizando técnicas avançadas de treino. Mais 2 coisas importantes, se inscreva no canal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa, que eu fiz um vídeo sensacional também, que é da série Técnicas Avançadas de Treino, que é a técnica Drop Mecânico, uma das melhores técnicas avançadas que existe. Lá tem todos os detalhes e inclusive existem vários tipos de drop mecânico. Lá eu explico um por um. Então, clique aqui do lado que você vai adorar essa técnica e poderá já começar a incluir nos seus treinos. Muito bem, então já sabe, né? Vamos que vamos pra cima?